Olá, povo, polva e pove do Brasil. Muito bem, eu sou o Cláudio Chaves e estou aqui para gravar mais um vídeo, referente à disputa eleitoral de 2022, o segundo turno da eleição para presidente. Esse vídeo é um comentário a respeito de um outro vídeo, postado pelo professor Dr. Rodrigo Silva, professor, arqueólogo, teólogo, E ele fala no seu vídeo sobre o posicionamento dele, com relação ao voto que ele leva em conta para decidir em quem votar, e faz algumas recomendações aos cristãos, Quero fazer uma breve apresentação aqui, Eu sou Cláudio Chaves, sou professor de História, sou servidor público do estado do Amapá e também sou cristão, confesso, desde que me entendo por gente, sempre fui cristão, e adventista do sétimo dia. Não nasci adventista do sétimo dia, mas nasci cristão. E depois, a partir dos 16 anos, passei a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu tenho 51 anos, sou afro-brasileiro, me defino como preto, tenho a pele escura, e cabelos meio, meio cacheado, meio pichain, alvinegro, cabelo bicolor, meio preto, meio branco. Tenho uma calvície bem avantajada na parte da frente, o rosto um tanto arredondado, com sobrancelhas bem cheias, pretas, olhos um pouco arredondados, e também apertadinhos, assim, um pouco apertado, um pouquinho inchado, e castanhos escuros, nariz grosso, grande, um pouco achatado, lábios carnudos, E no momento eu estou vestindo uma camisa branca que tem um desenho aqui do Polo Cerâmico de Teresina, no Piauí, mas no vídeo aparece apenas a parte branca da camiseta, uma camiseta de algodão dessa comum, E atrás, aqui ao fundo, aparece uma parede, de listras brancas e pretas e cinza, brancas, pretas e cinzas na vertical. Então, esse sou eu. Antes de prosseguir também, eu preciso dizer que isso aqui não é uma contestação. É apenas uma análise, e um ponto de vista, até para efeito de comparação, como o pastor Rodrigo mesmo fala, ele parte do princípio, da consideração como cristão, que é como ele se baseia, como ele tem como referência para definir o seu voto. Então, não é uma contestação. Outra coisa também que eu preciso dizer é que o Dr. Rodrigo Silva, se crente pudesse ter ídolo, não fosse pecado idolatrar, ele seria um dos meus ídolos, Eu sou rodriguista, digamos assim, desde o tempo do VHS, Antes dele ser influencer, de ser youtuber, já era um seguidor do Dr. Rodrigo Silva e fico feliz por isso. O meu conhecimento aumenta a cada dia sempre que eu acompanho, as postagens dele. Acredito que isso não vai mudar, pelo menos da minha parte, absolutamente, por conta disso.
Bem, o meu comentário, né, já se baseia mais na condição, vamos dizer assim, de cidadão, né? Mas não deixa de ser também a minha leitura, né, enquanto cristão. Então, o Dr. Rodrigo começa falando sobre a questão da democracia, que ele não tem ilusões quanto ao fato da democracia não ser o sistema perfeito, né? E eu também, né, não só concordo, não só chancelo, como, né, eu acredito que eu vou um pouco além, porque, né, o Churchill, né, ele cita Winston Churchill, né, o primeiro-ministro britânico, em que ele dizia que a democracia é o pior sistema, excetuando-se os outros, né, dos já criados, idealizados pelo ser humano, né? Como eu sou simpatizante do marxismo, né, não sou marxista, mas a despeito de ser cristão, ser religioso, protestante, eu sou um grande admirador de Karl Marx, né, e do marxismo, não é? Tanto que sou filiado a um partido marxista, né? E diria que sim, que já houve sistemas, né, melhor do que a democracia liberal, não é? Quando Marx aponta lá para o comunismo primitivo, né? E certamente haverá também depois, né, da democracia, não é? Quer seja na visão de Marx, com a instauração do comunismo superando o capitalismo, quer seja na visão cristã, com a instalação do reino de Deus, mas certamente haverá um sistema bem superior à democracia. Eu também concordo que votar, né, é um privilégio e que a gente deva, né, exercer esse direito, que também no Brasil, no caso, é também um dever, pelo menos justificar caso não vote. Mas eu também defendo que o mais importante é votar. O fato de eu ser filiado a um partido político já, né, diz tudo a respeito disso, do que eu penso sobre votar ou não, né? O Dr. Rodrigo também fala da questão da separação igreja-estado, mas aí ele usa o termo que ele diz que ele é a favor de separação igreja-estado, mas não da alienação igreja-estado. Eu não entendi muito bem isso aí, né? O que deu para entender é que ele entende que o Estado não deve legislar, né, ou não deve interferir na igreja, ou permitir que a igreja interfira no Estado, não é? Mas deve, isso é a questão da separação, não é? Mas deve usar, não sei, os princípios da igreja ou da maioria da crença dominante, da crença hegemônica, da crença majoritária do país, para poder legislar, para poder exercer suas políticas. Eu não entendi direito o que seria essa não alienação igreja-estado, né? De qualquer forma, né, eu vejo isso de forma mais, vamos dizer assim, profunda, né? Mais profunda. Para mim, né, essa separação deve ser total, né, absoluta, né, e o governo democrático, né, uma democracia, um Estado democrático de direito, uma democracia laica, né, ela não deve considerar absolutamente nenhuma crença, né? Por mais que o governante e a maioria da população, até 100% da população, seja crente, seja islâmica, ou cristã, ou afro-religiosa, ou espírita, ou seja, de qual for o credo, né? Porque o governante ele deve se pautar na democracia, né, em respeito, né, aos princípios que fundam a democracia, essa democracia que nós temos, que é a democracia liberal, e que é um modelo, né, inspirado não no teísmo, né, na ideia de Deus e divindade, e sim para se contrapor a isso, né? Ela é fundada justamente na ideia antropocêntrica, na ideia humanista, né, baseada no iluminismo,
e etc e tal. Por isso que o ministro Barroso, quando ele fala de ameaça à democracia e tal, ele sempre usa o termo, né, que é um pensamento, que é uma atitude pré-iluminista, né? Justamente no sentido de dizer que essas pessoas, embora na cabeça delas elas queiram colocar no lugar da democracia um sistema que seja melhor, né? Mas eles precisam, digamos assim, fazer isso de forma mais clara, né? E não dizendo que estão defendendo a democracia, quando na verdade estão corroendo, né, pilares, né, da democracia. E a questão da introdução do teísmo, de pautas, né, baseadas na Bíblia, baseado na crença, baseado na questão do dogma, é sim uma agressão à democracia, né, porque a democracia ela se pauta, ela se baseia no humanismo e não no teísmo, né? Quando o pastor Rodrigo faz uma comparação, ele fala do preço da democracia e diz que uma das desvantagens é que tem que prevalecer a decisão da maioria, e aí ele faz a comparação de uma escola, né, onde que os adolescentes votariam e teria que prevalecer a vontade deles, não é? Eu entendo que não é exatamente dessa forma, né? A democracia, né? A questão da maioria prevalece para a votação, para aquele momento, para a eleição, mas para a governança, não. Aí é um outro ponto, né? Vamos supor, no caso do exemplo dos alunos, né? Tá, eles ganham. Então agora o recreio, em vez de 15 minutos, vai ser de 2 horas, em vez de 3 aulas de física, vai ser só uma por semana, a educação física vai ter todo dia, porque eles querem. Não, eles podem, né? Para que eles façam isso, não basta que eles sejam eleitos, não é? Eles precisam mudar o regimento da escola, porque eles não são eleitos para fazer o que eles querem, eles são eleitos para cumprir o regimento da escola. A mesma coisa acontece no caso da democracia, não é? A maioria escolhe, mas a maioria escolhe e deve ser respeitada a decisão da maioria quanto às pessoas escolhidas, não quanto às políticas que serão implantadas, não é? Quando ele fala, por exemplo, de repente uma minoria quer a pena de morte, quer a eutanásia, a gente vai ter que realizar porque é o desejo da minoria. Sim, mas se a maioria também quiser a eutanásia, também quiser a pena de morte, no caso do Brasil, não é porque a maioria quer que vai acontecer. O que vai acontecer é o que diz a Constituição. Porque a pessoa vai governar não é com base no desejo nem da minoria, nem da maioria, mas sim com base na Constituição, não é? Então, a Constituição, ele fala também da questão de direitos de minoria, direito de minorias, né? E diz assim, você é ateu, não quer se submeter aos princípios do país, que a maioria é cristão, então vai morar num país de ateu. Não, veja bem, não é assim, né? Não é assim. O primeiro, né, que uma pessoa não é obrigada a sair do país, principalmente se ele é uma democracia, só porque ele não faz parte da maioria, só porque ele não comunga com a maioria. Isso não é um princípio democrático, não é? Veja, a maioria do povo brasileiro não é cadeirante, não é cega, não é surda, não é deficiente mental. Agora, ou os cadeirantes, ou os deficientes, os surdos, eles se adequam, né, a maioria, os que não têm deficiência, ou eles têm que ir para um país onde só tenha deficiente? Não, não é assim. A Constituição não apresenta essa questão de direito de minoria. Não tem essa terminologia e nem digamos assim, esse pensamento, né, nos leva a esse pensamento. Nem está escrito isso e nem há abertura para que se entenda dessa forma, que exista dois tipos de direitos, direito de maioria e direito de minoria. A Constituição trata de direitos do ser humano, do cidadão brasileiro, e diz que nenhum cidadão deve ser tratado como cidadão de segunda, né? Diz que todos os cidadãos são iguais, né? Todo cidadão é igual perante a lei, né? E não deverá ser submetido a nenhum tipo de discriminação
por cor, etnia, raça, né, sexo, ideologia política, crença, coisa desse tipo. E aí o Dr. Rodrigo faz uma comparação. Ele diz que, por exemplo, se uma pessoa, cita o exemplo dele, que é adventista, guarda o sábado, mas se ele tiver um país islâmico, não é? Ele tem que ou se adequar a eles que guardam a sexta-feira ou sair de lá, né? E aí ele compara, se referindo ao ateu no caso do Brasil. Mas é uma comparação também que, no meu entendimento, com todo respeito, não cabe, porque lá não é democracia, lá é uma teocracia, né? E aí ele fala, né, sobre isso, né? Que a questão, quando ele está falando ainda sobre a questão de Estado e igreja, né, que a teocracia só funcionou, né, entre o povo hebreu, né, o povo judeu e tal. Eu diria que não, porque até eles são uma democracia hoje, né? Israel, né, e do ponto de vista do cristão, né, para o cristianismo, não funcionou nem mesmo aquela teocracia, porque senão Jesus não teria rechaçado, né? Ele teria dado sequência, mas o cristianismo surge, né? Então, assim, justamente para os cristãos, né, aquele modelo, mesmo o modelo teocrático, o modelo mosaico, né, não servia, porque mesmo aquele modelo teocrático foi pervertido, não é? Mesmo aquele modelo, a única teocracia que serve para o cristão é como Jesus sempre apontou, né? É o reino do céu, não é? O próprio Jesus não referendou, né, nem a democracia, né, e nenhuma outra forma de governo, né? E na condição de referência espiritual, ele condenou todos, já no aspecto temporal, né, já nas questões temporais, eu diria que ele referendou todas. Então, veja bem, se você me perguntar como cristão, eu vou dizer que nenhuma forma, né? Mas se você me perguntar como cidadão, sim, aí tem algumas formas que são menos ruins ou mais ruins, né? Mas Jesus, né, no aspecto espiritual, né, ele condenou todas as formas de governo humanas, né? E na questão material, de certa forma, ele, como ser divino, ele referendou todas, porque ele referendou inclusive o governo de César, apesar de ser, né, uma tirania, não é isso? Então, vamos mais adiante, né? Ele fala também, né, da questão de uma suposta ditadura da minoria, que o pessoal fala muito também, né? E dá, né, cita o exemplo de um grupo, né, de nudistas, né, impor, né, o nudismo para a maioria, não é? Também é óbvio que isso não cabe, né, numa democracia, mas também é algo que não sei por que razão esse tema aparece na discussão da eleição, porque isso nem de longe há essa possibilidade no Brasil, né? Já houve, mas exatamente o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é o contrário disso, né? E eu dou alguns exemplos muito clássicos. Por exemplo, né, as mulheres nunca foram minoria no Brasil, né? Minoria sempre foram os homens, né? Mas quem sempre foi impedido de exercer vários direitos foi a mulher. Direito de votar, direito de se divorciar, direito de estudar, direito de se candidatar, né? Esses direitos, né, eles vêm sendo conquistados ao longo do tempo, né, pelas mulheres, né? Então, ditadura da minoria existia nessa época. Os pretos no Brasil nunca foram minoria, mas quando que eles vieram, por exemplo, entrar na universidade? Né? Quando eles vieram, por exemplo, ter cargos de destaque, poder disputar uma eleição? Os analfabetos durante muito tempo foi a maioria também. Então, essa questão de ditadura da minoria agora, não, ditadura da minoria havia antes, né? Agora, o que está havendo é um processo de inclusão, um processo de respeito, né? Quando ele fala, por exemplo, sobre essa questão, cita esse exemplo do nudismo, né? Me remete a uma questão, né,
Uma vez um colega meu, professor também, me interpelou com a seguinte pergunta. Cláudio, o que tu achas de um professor homossexual? Eu falei, o mesmo que eu acho de um hétero. Ele disse, não, mas para dar aula para criança. Eu falei, se ele tiver habilitação, não vejo nenhum problema. Ele disse, não, mas ele vai influenciar as crianças. Eu falei, olha, e se ele não fizer isso, é bom que ele rasgue o diploma dele. Porque qual é a função de um professor se não influenciar os seus alunos? Ele falou, não, mas ele sendo homossexual, ele vai influenciar. Eu disse, mas o que nós héteros fazemos se não influenciar os nossos alunos? Né? Então, se nós podemos influenciar dentro do que nós acreditamos, como nós concordamos, por que os outros não podem também influenciar? Entende? Então, veja, o Estado laico é isso, ele não considera o que o Estado democrático considera, não é? São as regras do próprio Estado democrático. O Estado democrático não reconhece nenhuma divindade como base da sua orientação. Não importa que a sua população inteira considere certas divindades ou uma divindade, mas o Estado, a gente não pode confundir Estado com governo. Né? Governos passam. Né? Planos de governos passam, o Estado não. E todo governo tem que ser submetido ao Estado. Agora, o Estado não pode estar submetido a nenhum governo. Né? A nenhum governo. Os governos passam. Não é? Então, para o Estado, não tem essa questão. Para o cristão, né? Tem um tipo de família padrão, tem um tipo de sexualidade padrão. Né? Mas para o Estado democrático, existe apenas uma questão padrão, o cidadão, o ser humano. O Estado democrático ele não quer saber se a pessoa está guardando as regras, os princípios da igreja. Ele quer saber se ela cumpre as suas obrigações para com o Estado. Se ela cumpre para com o Estado, então ela está no mesmo pé de igualdade. Então você imagina, eu trabalho há aproximadamente 30 anos, né, na rede pública de educação, né, e tem aquelas festividades, etc. Entre elas tem aquelas festas juninas que a gente se faz na escola e tal, com as crianças. Eu nunca vi, né, um caso, nem em escola de ensino médio, em que se tenha ali os pares na festa junina, né, pares héteros e pares homos, pares de duas mulheres, né, dois homens, né, um noivo, dois noivos, né, ou duas noivas, sempre o noivo, a noiva, o homem e a mulher, sempre os casais são assim. Eu pergunto, isso não é uma forma de influenciar, isso não é uma forma de orientar como é que as pessoas têm que se comportar, que é de forma hétero, né? Não é uma heteronormatização? Durante todo o tempo sempre foi assim no Brasil. Falo novamente, nunca vi uma escola que faça diferente, né? Mesmo escola pública. Então, aonde é que está essa questão da ditadura da minoria? Né? O que eu tenho visto, pelo contrário, é uma ditadura, né, da minoria no passado, mas no presente não. O que eu tenho visto é a minoria tentando sair da invisibilidade, tentando ser reconhecida com os mesmos direitos da maioria, não é? Então é isso que eu tenho visto, né? E aí, né, deixa-me ver qual é o outro ponto aqui, que eu fiz a minha colinha também, não é? Tá. Deixa-me ver aqui. Respeitar os governos, né? A menos que atente, né, contra o dever de consciência, né? Exatamente, né? Quando Jesus fala, né, dá o que é de César, né, a César, ele não diz se o governo for bom, né? Então, aí, mais uma vez, eu concordo, né? Quando ele fala assim, então não é que eu vou respeitar o governo, né, ou concordar com ele apenas se ele for de acordo com as minhas crenças como cristão. Não, eu devo respeitar o governo desde que ele esteja cumprindo, né, o que está na Constituição que rege o Estado, não é? E aí ele diz assim, né, que você deve conhecer o candidato, e não deve se preocupar, que ele não vota preocupado, baseado em partido, né, mas sim baseado
no candidato. Eu já digo o contrário, né? Eu não me baseio em candidato, eu me baseio no partido. Mais adiante, o Dr. Rodrigo fala assim, você tem que observar o candidato, com quem ele anda, que filosofia ele segue, e aí sim, aí eu concordo, né? Qual filosofia? Né? Ele é de um partido liberal, é de um partido marxista, é progressista, é conservador, é de direita, é de esquerda, porque um dos princípios do Estado democrático é a impessoalidade, né? É por isso que o voto é secreto, né? Passou a ser secreto, é por isso que não se aceita candidaturas de pessoas, de parentes, para o mesmo cargo, para não ser uma questão pessoal, né? Então, assim, é uma questão impessoal. Então, eu não vou analisar o candidato, né, enquanto pessoa, mas sim eu vou analisar enquanto ideia, né? Eu não voto exatamente num candidato porque era uma pessoa boa, uma pessoa ruim, não. Porque ele não vai governar conforme o pensamento dele, conforme a vontade dele, né? Não é uma questão pessoal, ele vai governar conforme as regras do país, conforme a Constituição, conforme a legislação do país, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui, né? Veja, eu diria assim, né, que eu não voto, ele fala lá da questão, analisar se o candidato, né, tem afinidade com os princípios cristãos, se ele não vai colocar empecilho, né, se não vai atrapalhar e etc e tal, né? Eu já não voto considerando isso, né? Eu não voto na condição de cristão, eu voto, né, na condição de cidadão, né? Veja, eu pergunto, né, o meu pensamento é esse, né, na hora da questão de decidir o meu voto. Se no Império Romano, na época, o voto fosse o imperador fosse eleito, o voto fosse obrigatório, Jesus teria votado ou teria, né, justificado? Eu creio que ele teria votado, né? E aí eu me pergunto, ele teria se posicionado como divindade, não é? Como religioso ou como cidadão? Eu penso que é óbvio que ele teria se posicionado como cidadão, ele não teria levado em conta o fato dele ser religioso ou da religião dele. Por que eu digo dessa forma? Primeiro, porque Jesus não aprovaria a tirania dos imperadores, né? Tanto é que ele diz, olha, os governos humanos são assim, mas vocês não, entre vocês não é assim. Mas ao mesmo tempo que, como religioso, né, ele reprova a tirania, ele reprova a forma de governar dos romanos, do governo da época, né, ele também legitima, ele reconhece a legitimidade daquele governo, mesmo ele sendo opressor, mesmo ele sendo idólatra, mesmo ele contrariando todos os princípios da fé que ele estava pregando, que ele estava ensinando. Então, para mim, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, lhes dá a César o que é de César, paga o imposto sem reclamar, não é? É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, questões temporais não interferem no meu reino, né? O meu reino é muito superior, ele é inatingível, ele está muito além. Então, para vocês, cristãos, não faz diferença. E eu penso assim, né? Eu entendo assim, como cristão. Né? A minha fé, ela é inatingível por questões temporais. Né? Ela não pode ser atingida por um governo. Né? Seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele conservador ou progressista, seja uma democracia ou uma tirania, seja capitalismo ou comunismo, socialismo, liberalismo, ou qualquer outro tipo, a minha fé não depende disso. Né? Porque a minha fé é uma coisa metafísica, é uma coisa entre mim e Deus. Não tem por que ser abalada por um tipo de governo. Então, quando eu vou votar, não é? O que eu faço? Normalmente eu tiro, assim, metaforicamente falando, a minha vestimenta de crente, né, de cristão, deixo ela ali no guarda-roupa e visto, né, a minha vestimenta de cidadão, né? E eu não levo em conta
o quanto esse governo vai interferir na minha fé. Porque a minha fé é inatingível, ela independe de qualquer governo. Se for na tirania, eu vou adorar, né? Se fecharem todas as igrejas, eu vou adorar, né? Se decretar a morte dos cristãos, eu também vou adorar, porque isso independe. Eu não preciso de um espaço físico, eu não preciso de liberdade. É bom ter liberdade e tal, mas se não tiver, com liberdade ou sem liberdade, eu vou adorar do mesmo jeito. Os cristãos, né, sempre adoraram, né, presos, né, eles sempre adoraram na fogueira, eles sempre adoraram atravessados por lanças, decapitados. Isso nunca impediu eles de adorar. Então, não entendo por que, como cristão, isso não tem essa preocupação. Agora, como cidadão, eu olho para o candidato e vejo quais são as afinidades que ele tem, não com a minha fé, mas com o tipo de escola que eu preciso, com o saneamento básico do meu bairro que eu preciso, com o hospital que eu preciso, com o transporte, com a segurança, com o meio ambiente, com questões temporais, com o meu salário, com o emprego, com a inflação, né? Com a renda, né? De onde eu tiro o meu sustento. Né? Esse tipo de coisa, né? Eu dependo do governo. Mas para exercer a minha fé eu não dependo de governo nenhum. Como cristão, isso não é uma questão de arrogância, né? Mas é que é a realidade. Nenhum cristão... E eu digo mais, né? Ainda sem nenhum traço, né? Aqui de arrogância, né? No dia em que o exercício da minha fé, né? A minha profissão de fé, continuar defendendo a fé que eu creio, aquilo que eu acredito, depender do governo, eu não quero mais ser cristão. Eu não quero ser. Eu prefiro ser ateu, eu prefiro ser qualquer outra coisa. Porque eu sou cristão, eu permaneço como cristão, porque eu entendo que a minha fé é inatingível. Ela é humanamente inatingível. A única coisa que pode atingir a minha fé se eu me apostatar, é apostasia, se eu deixar de crer. Né? E nenhum governo tem esse poder de fazer eu deixar de crer em Cristo. Nenhuma dor, como Paulo diz, o que nos afastará, né, de Cristo Jesus? Será a tristeza, a fome, a dor, a profundidade, as potestades? Nada pode nos afastar de Cristo Jesus. Então eu não voto baseado se o governo é a favor dos cristãos, ou dos muçulmanos, ou dos espíritas, ou dos umbandistas, né? Se ele vai defender o casamento hétero ou o casamento homo, eu voto, e se isso vai afetar a minha fé, não, eu voto baseado se ele vai respeitar aquilo que está na Constituição e se as suas políticas, as suas propostas, elas me convêm materialmente falando. Né? Porque espiritualmente falando eu não preciso de governo. Isso aí eu me resolvo. Né? Eu, né? E Deus. Tá certo? Deixa eu ver o que foi mais que eu anotei aqui. Não é? Se vai, né? Ele cita esse exemplo. Né? Se vai promover, né, ou não, ou vai dificultar a presença de um cristão numa universidade pública, por exemplo. Se vai facilitar ou se vai obstaculizar, né, a pregação do evangelho e etc. e tal, né, se ele se aproxima de governos que perseguem minorias cristãs, ou se ele apoia ou se não apoia, não é? Bem, eu sinceramente eu não coloco isso como critério, eu não coloco isso como referência, não é? Porque, volto a dizer, a questão dos governos, né, o que rege a questão do governo, né, a questão da política, não é crença, né, é classe. E normalmente as relações internacionais entre os governos, né, elas não estão associadas, né, elas não estão associadas a questões de crença, né? A não ser os governos teocráticos, no meu caso, normalmente os governos do Oriente. Mas o Ocidente, não. Essa aproximação, né, pode coincidir, né, com a questão de um governo se aproximar de outro que persegue minoria cristã, outro tipo de minoria étnica, etc. e tal, né?
Mas não é por isso, não é por esse ponto, não é esse o ponto que os aproxima. Certamente eles devem se aproximar por questões ideológicas, políticas, né, e econômicas, né, porque há uma política econômica nesse outro país que aproxima, né, esse governo, né, daquele outro, e não por questões normalmente religiosas. Então, né, esse é o meu posicionamento. É óbvio, é evidente que eu respeito quem pensa diferente, quem vota diferente, quem leva em conta a questão da crença na hora de votar, mas o meu posicionamento é esse. Eu não levo em conta a questão da crença, eu levo em conta a questão da classe, né? É por isso que eu digo, e eu já ganhei alguns inimigos por isso, eu creio que é inimigo, né? Porque para eles eu sou inimigo, né? Pessoa que já desejou a minha morte, né? Que já me chamou de lixo, que já me bloqueou, que já me cancelou, que já me mandou para o inferno, né? Porque eu digo o seguinte, olha, se você quer discutir política, né, comigo, no caso do Estado Democrático de Direito, né, você precisa me trazer os teóricos políticos, não os teóricos religiosos, porque o Estado Democrático de Direito, né, a gente discute baseado nas ciências políticas, não é nas crenças, na teologia. Né? Para mim, né, enquanto cidadão, né, dentro do contexto político, né, do Estado Democrático de Direito, a Bíblia tem o mesmo valor da revista da Turma da Mônica. Né? Agora, a Constituição, não. Agora, os tratados, né, de ciência política, né, de sociologia, né, de filosofia, etc. e tal, as questões das produções humanistas, aí sim, dentro desse contexto, a gente pode debater o liberalismo, né, o conservadorismo, o socialismo, o capitalismo, o comunismo, enfim. Mas a questão religiosa, para mim, não entra em pauta nesse debate, não faz, como cristão, para mim, nenhuma diferença, porque qualquer regime humano, né, ele não vai ser compatível com a filosofia cristã, né, e o cristianismo, enquanto for Deus que comanda, né, e sempre será ele, também não vai ser impedido, né, não foi impedido pelo Império Romano, não foi impedido por Hitler, por Napoleão Bonaparte, pelos iluministas, não será impedido por absolutamente ninguém. O cristianismo vai continuar do mesmo jeito, independentemente de quem seja o governo. Agora, o valor do meu salário, a inflação, o juro do dinheiro que eu empresto, né, o tipo de transporte público que eu ando, a segurança pública da minha cidade, a qualidade do meio ambiente, o saneamento básico, o tipo de asfalto, a escola que eu estudo, o atendimento no hospital, né, essas coisas, sim, eu analiso na hora de votar. Mas a questão religiosa, essa eu deixo com Deus. Tá bom? Então, fica aí o meu posicionamento. Né? Eu espero, sinceramente espero, não estar sendo arrogante, não estar sendo desrespeitoso, né, com ninguém. Pelo contrário, espero estar realmente contribuindo para um debate mais amplo, né, para uma discussão maior, mais saudável, sem paixões, né, sem agressões, para que a gente possa, né, crescer nos dois lados, né, tanto enquanto cidadão quanto enquanto cristão. Bom, é isso aí e até um próximo encontro. Boa votação a todos.